Chegou o momento de mais uma ministração. Estamos juntos e misturados a partir de dar mais um passo, né? Nos fortalecer, crescermos forte. Vamos lá? Dar mais um passo nessa caminhada da graça de Deus. Meus amados, eu pedi para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, né? Você envia esse link desse vídeo para um amigo das suas redes sociais, no WhatsApp, para que ele venha ter acesso também a esses vídeos e acaba se libertando, né? Se libertando não de alguns vícios que possa ter, mas se libertando do engano religioso. Vou pedir para você se inscrever lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube. Se inscreva lá, dá um like lá naquele canal. Assim quando eu enviar outro vídeo lá, né, como estou enviando hoje, esse vídeo vai para lá. Você seja notificado e você vai assistir o vídeo. É bom que você esteja sempre atualizado nos vídeos que tem ministrado aqui. Para você não cair, que nem diz no sistema religioso, não cair em tentação. Amém, meus queridos? Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente, né? A mente é o mais importante do que a própria Bíblia. Você precisa abrir a sua mente, principalmente se você frequenta uma religião. O perigo mora na religião. Então vamos lá. Onde está o poder de Deus? Esse é o nosso tema, né? Que nós vamos se debruçar sobre ele. Onde está o poder de Deus? Porque nas religiões, o poder de Deus está em um jejum. Não, você precisa fazer um jejum para você alcançar uma cura, né? Para você libertar os seus filhos que estão na droga, né? Para você arrumar um emprego, você precisa fazer um jejum. Não, você precisa, você tem o poder de Deus, você quer ter o poder de Deus, você tem que dobrar o seu joelho, viver de joelhos dobrados ali, né? Que nem eu vejo nas redes sociais aí. Pessoas com joelhos dobrados, como se fizesse alguma diferença. Joelhos dobrados é apenas um engano. Você tem que se dobrar na palavra. É aqui que você tem que se dobrar, né? Fazer oração para que se liberte, para que Deus abençoe, para que fique curado. É engano. Nada disso resolve. O que resolve é o poder. E o poder não está em jejum, não está em oração, o poder não está em campanha, muito menos em campanha, né? Muito menos em campanha. Porque a palavra jejum e oração você ainda encontra aqui, né? Mas campanha você não encontra. Então vamos conhecer o poder de Deus nessa noite. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro dos Efésios, no capítulo 3. Vamos ler o versículo 20 e 21. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o jejum que eu fizer. É isso? Conforme a oração que eu fizer. É isso? Conforme a campanha. É isso? Não é isso. Conforme o seu poder. É conforme o seu poder. Que opera em quem, meus amados? No pastor? Não. No bispo? Não. No padre? Não. No papa? Não. Opera onde? Opera em nós.
Então, meus amados, é que eu tive um raciocínio de manhã ainda, né? Que eu ainda preciso fazer um vídeo sobre isso nas minhas redes sociais. Aqui, meus amados, é que eu me veio uma alucinação, né? Em que as pessoas precisam tomar posse. O sistema religioso lê a Bíblia, né, faz campanha, dizendo eu tomo posse. Lê um versículo da Bíblia que nem sabe o que significa, eu tomo posse. Mas como uma pessoa toma posse de um versículo desse e vai para uma igreja, uma chamada igreja, pedir oração para o pastor, fazer jejum, fazer campanha, como pode você tomar posse da palavra? Tomar posse da palavra é você ler esse versículo aqui, ó. Eu vou até reler, né? Isso é tomar posse. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu tomo posse e não preciso ir na igreja, chamada igreja. Eu tomo posse, não preciso da oração de pastor nem de ninguém para mim tomar posse, porque ele é o próprio Deus que está dizendo, opera em mim, em você, em todo aquele que crê. Mas infelizmente o sistema religioso diz que crê, diz que toma posse e corre para a igreja, corre pedir oração para o pastor, corre fazer uma campanha para o filho se libertar, ou até mesmo ela mesma. Ela tomou posse? Não, ela apenas vive de jargão, porque se você lê uma palavra dessa e não toma posse, e tomar posse é você aceitar que Deus opera em nós, opera em você, e você não precisa de ninguém mais. Isso é tomar posse. Amém? 21. E ele seja a glória, a ele seja a glória. Então, quando eu tomo posse e confesso que Deus está em mim, essa é a glória que eu dou para ele. Ele se sente glorificado quando eu confesso que reconheço que ele está em mim. Isso é glorioso para ele. Não é cantar hino, não. Não é bater palma, nem dizer aleluia. A glória para Deus é quando você confessa o poder dele em você. Ele seja a glória, a eles seja a glória na igreja, e nós, a glória em nós, né? Na igreja. Igrejas são vidas, igreja somos nós, não é prédio. Então, quando essa igreja reconhece que ele está nele, aí isso é uma glória para Deus. E em Cristo Jesus, por todas as gerações, olha, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Isso é tomar posse. Quando você confessa que ele está em você, por todas as gerações, mesmo que você beba uma taça de cachaça inteira, ele continua em você. Porque ele disse que nada pode nos separar. Então não é porque eu tomei um gole de cachaça que vai nos separar de Deus, o amor dele em mim, em nenhum de nós, né? Não é porque eu comi um sarapatel que o amor dele vai se acabar. Então isso, meus amados, é tomar posse. É viver em Deus e saber que ele está em você. Isso é tomar posse. Mas você lê esse versículo e corre para a igreja, a chamada igreja, para
um intercessor, para ter um intercessor na sua vida, você chama isso de tomar posse? Para não usar palavrão, eu chamo isso de jargão. Um pouco mais atrás, volta lá em Romanos. Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. 16 e 17. Versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque olha onde está o poder de Deus. No Evangelho de Deus, no Evangelho de Deus, eu vou repetir, pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E se você não vive, não toma posse do que está escrito no Evangelho, o poder de Deus não está em você. Não está. Você pode ser o maior pregador. Você pode pregar no maior templo feito por aí. O poder de Deus não está em você. Você está enganando aquele persuasão lá. Está só enganando. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você não toma posse, você não crê. Logo, Deus não está em você. Logo, Deus não está em você. Ou você crê e toma posse, e não precisa, e confessa, eu não preciso de homens para me enviar. Eu não preciso de homens para ser intercessor meu entre eu e Deus. Enquanto você estiver em um lugar com placa de igreja, precisando de homem para interceder entre você e Deus, isso só mostra que você não tomou posse, você não crê. Primeiro, dos judeus e também do grego, que somos nós, né? Que nós nascemos na Grécia. A palavra grego na Bíblia quer dizer gentio, né? E do grego. 17. Vamos ler o 17, né? Visto que a justiça de Deus se revela aonde? Na lei de Moisés? No Antigo Testamento? Não, porque no Antigo Testamento não tinha justiça. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém, meus amados? Você toma posse? Ou você vai fazer disso aqui um jargão para a sua vida? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo, nós vamos ler do 7 ao 12. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, 2000 anos se passaram. E o sistema enganado, esperando o homem da iniquidade aí, há 2000 anos atrás, Paulo já confessando, dizendo na mente de Paulo, com efeito, né, pelas aparências, pelo que a gente conhecemos, a iniquidade já opera 2000 anos atrás, e o religioso esperando aparecer o homem da iniquidade
Uma hora é Lula, outra hora é Bolsonaro, outra hora é o filho dele, outra hora é Trump. Eles vão mudando, né? Eles vão mudando. Já opera e aguarda, né? Da iniquidade, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Agora que nós vivemos ou agora no tempo deles? Agora no tempo deles, que detinha o homem da iniquidade. E esse homem essa iniquidade aqui, né, já opera. Se eu explicar para você, quanto mais melhor você usar a maneira de explicar, melhor você vai entender. Aqui você pode ter até dois tipos de iniquidade aqui, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aí quando nós vamos para a história, quem esse homem que diz que o iníquo ia entrar, o homem do iníquo, né, ia entrar no templo, ia sentar no trono, ia querer ser Deus. Aí na história nós vemos Tito, como esse iníquo, foi ele que fez isso aí, no templo, antes de derrubá-lo, né? E esse homem que estava impedindo que ele fosse fazer isto, quem era? Voltando para a história bíblica, né? Era Nero, o imperador. Quando Nero sai, entra Vespasiano e seu filho Tito como general da guarda. E foi justamente Tito. Tanto é que a Bíblia fala do homem da iniquidade, fala como como é que chama? Como é que chama um filho do rei? Agora me fala. O filho do rei, né? A Bíblia mostra como um filho do rei. Me falhou agora a memória. Que era justamente Tito, filho do Vespasiano, que era imperador, né? Mas também, se nós olharmos a história, nós vemos um outro iníquo nesse caminho deles lá. E vemos hoje aqui também, né? Mas a história aqui tá no pretérito passado. E esse iníquo aqui era, podemos ver como um templo, aquele templo lá, que os judeus idolatravam aquele templo lá. Jesus, como judeu, chamou aquilo de casa de meu pai. Era um judeu. Ele estava certo, ele não estava errado de ter chamado aquilo de casa de meu pai. Porque os judeus todos chamavam aquilo de casa de Deus. Então Jesus não estava errado, Jesus estava certíssimo, chamando aquele templo lá de casa de meu pai. Mas aquele templo, como os judeus tinham aquilo como um ídolo, né? Aquilo se tornava uma pedra de tropeço entre eles, impedindo que eles enxergassem o verdadeiro Deus na vida deles. Vamos ler o 8? Vamos até o 12, né? 8. Então será, de fato, revelado o iníquo, né? O iníquo, a quem o Senhor Jesus matará. Eu quero que você vá prestando muita atenção. A quem o Senhor Jesus matará. Por isso que eu trago essa interpretação aqui. É mais para o templo, né? Porque Jesus não matou ninguém. O que foi que aconteceu aqui na volta de Jesus? Derrubou o templo. Derrubou o templo foi derrubado. Matará como sopro. Então, acabou o templo,
em Jerusalém na volta de Jesus no ano 70. Por isso que eu vejo esse iníquo, porque a palavra aqui não fala um homem, só fala do iníquo, né? Vamos rever aqui, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade. Então, aquele templo seria uma iniquidade. Como nós vemos hoje esses templos por aí, como uma iniquidade, que é a mais pura verdade, né? É a mais pura realidade. Mas o Senhor Jesus matará como sopro, e o templo foi derrubado. Como sopro de sua boca, e o matará como sopro da sua iniquidade, e o destruirá. O templo foi destruído. Então, por isso que eu levo esta palavra. Pode ser, esse níquel pode ser o filho de Vespasiano? Pode, mas se nós apurarmos o nosso raciocínio, vai mais para o templo, né? O templo seria uma iniquidade que na volta de Jesus foi derrubado, acabou, foi destruído o templo. Amém, meus amados? É preciso nós ler com raciocínio aberto, um raciocínio de Cristo. Iniquidade destruirá pela manifestação. Ó, destruirá pela manifestação da vinda dele, que aconteceu no ano 70. Por isso que eu falo, eu repito, né? Eu particularmente, eu fico mais com o templo. Aquele templo era uma iniquidade. Era uma iniquidade que foi feito no princípio lá atrás por Salomão, foi destruído. Você vê que aqui, inclusive, Deus permitiu que o templo fosse destruído por 2 vezes. Então, aquele templo lá em Jerusalém já seria o 3º templo. A 3ª reforma do templo, feito pelos romanos. Então, destruirá pela manifestação, que ocorreu quando? Na manifestação, na volta dele. De sua vinda. De sua vinda. E como que Jesus vai voltar? Os religiosos, tudo, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Mas nem sequer saiu, nem sequer o projeto para edificar o templo lá e ser destruído por ele, que ele está aqui, ó, né? Pela manifestação da sua vinda. Então ele virá, né, segundo os crentes, e vai destruir o quê? Mas ele já voltou, a manifestação da volta dele já ocorreu e o templo foi destruído. Então a Bíblia, para quem lê com entendimento, com raciocínio, a Bíblia é a mais pura verdade. Mas para quem lê a Bíblia sem raciocínio, sem entendimento, né, sem a revelação do Espírito Santo, isso aqui vira uma pedra de tropeço. Vira um livro qualquer. Destruirá pela manifestação da sua vinda. 9. Ora, o aparecimento do iníquo, você vê que nenhuma das passagens fala no homem, né? O aparecimento do homem do iníquo, não fala. É o aparecimento do iníquo só. É segundo a sua eficácia de Satanás. E nós já vimos aí que Satanás não é um ser de rabo, um ser espiritual. Satanás é um adjetivo, o contrário de certos pensamentos, né? Como Jesus mesmo chamou Pedro de Satanás, porque Pedro estava contra os argumentos de Jesus. Por isso que ele foi chamado de Satanás. Então isso aqui, Satanás pode ser o templo que era contra
o conhecimento de Deus, porque o conhecimento dos judeus estava restrito naquele templo. Só. A visão dos judeus não estava mais longe, fora. Estava restrito naquele templo. Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios da sua mentira. Prodígio da sua mentira. E com todo o engano de injustiça, né? Engano de injustiça. Aos que perecem, né? Os que perecem. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, né? Não acolheram. 11. E por este motivo, pois que Deus lhe manda operação do erro. Deus manda operação do erro. Não é um Satanás. É Deus que manda a operação do erro. Ele manda para aqueles que são dele ou ele manda para aqueles que se acham que é dele? Para aqueles que se acham que é dele. Operação do erro. Para dar crédito à mentira. Você vê que o efeito do templo seria uma mentira, né? Que templo não era a casa de Deus. O profeta, acho que foi o profeta Isaías, Deus disse pela boca do profeta Isaías que ninguém poderia construir casa para ele, né? Então você vê que o templo seria uma iniquidade. E o que nós vemos hoje, o povo, os religiosos construindo templo para Deus, construindo casa, aonde ele mesmo disse que ninguém pode construir uma casa para mim. Ninguém pode. Eu não moro, ele disse pela boca do profeta, eu não moro em casa feita por mão de homem, por mão humana. 12. A fim de serem julgados. Então todos que achavam que era de Deus, que servia naquele templo, foram julgados, né? Todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia, nós estamos em 2 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia em 1 de Reis. 1 de Reis, no capítulo 22. No versículo 20 ao 22. Versículo 20. Versículo 20. Perguntou o Senhor, isso é para você, estou lendo essa passagem aqui, para você ter um entendimento como que Deus age, né? Como que o espírito da mentira, que não é Satanás, age dentro dessas chamadas igrejas por aí. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe? Precisa eu falar que Acabe era o marido de Jezabel, que antes era um homem de Deus, e se casou com a prostituta, e passou a fazer a vontade dela. Quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Quem foi? Deus fez a pergunta lá. Ele reuniu aqueles filhos deles lá no céu, né, no paraíso, que são espíritos, e fez a pergunta. E um dizia desta maneira e outro dizia de outra maneira. 21. Então saiu um espírito. Aqui você vê que aqui nem fala em anjo, né? Aqui saiu um anjo, não. Eu já falei nos meus vídeos
Anjo, espírito só passa a ser anjo quando ele está incorporado. Incorporado, ele é um anjo. Fora de um corpo, ele é um espírito. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que tu vai enganar Acabe? 22. Respondeu ele, o anjo, o espírito, né? Sairei e serei um espírito mentiroso. Porque dizem nas religiões que a mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Mas você vê que a reunião aqui está lá no céu. Um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Aí, a história, você quer saber da história toda, você continua lendo. Porque ele vai contar como esse espírito se incorporou em um profeta e fez Acabe ir até lá em Gileade. E lá ele foi morto. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, no capítulo 3, no versículo 5. Versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós. Você vê, meus amados, que quem opera... É isso que eu chamo a atenção do povo, dos religiosos. Quem opera milagre não é carne. Jesus de Nazaré era carne. Quem operava milagre? Deus. O próprio Deus que estava nele. Era ele o operador dos milagres de Jesus de Nazaré. Carne não pode fazer milagre, meus amados. Preste atenção. O Espírito concede o Espírito que opera milagre. É o Espírito que opera milagre. Não é carne, não é homem. Opera milagre entre vós. Porventura o faz pelas obras da lei? Pelo Velho Testamento, lendo o Velho Testamento, ensinando ceia, ensinando batismo nas águas, ensinando jejum. É assim? Não, não é assim. Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Pela pregação da fé. Sem a fé não há milagre. Mas a fé para esses cães aí é quando você saca tudo do bolso e entrega para eles. Aí eles te reconhecem como uma pessoa de fé. Caso contrário, você é de Satanás. Colossenses, um pouquinho mais na frente, Colossenses no capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro, né? Os pastores, qual é a função do pastor? Ser árbitro entre a igreja. Ele que decide, ele que manda. Ele que diz o que você tem que comer, você tem que vestir, aonde você tem que ir, com quem você tem que casar. Ninguém se faça de árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Aí quando o Espírito está, agora já virou um anjo. Estamos falando de pastor, virou um anjo. E culto dos anjos, baseando-se em visão, né?
em visão, que não tem nada a ver com Deus, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Mente carnal. Não tem nada de espiritualidade nesses homens. Só o 18, né? Você pode continuar lendo aí. É que nós temos um tempo aqui. Volta lá em Jeremias. Jeremias, no capítulo 23. Versículo do 28 ao 32. Versículo 28. O profeta que tem sonho, conte-o. Pode contar. Sonhou de noite? Vai para o culto amanhã, de noite? Sonhou de noite. Vai para o culto na outra noite? Quer contar o sonho que você teve? Pode contar. Ninguém é contra você contar sonho. Mas olha o que diz. Conte-o como apenas sonho. Não venha dizer que um anjo lhe visitou. Não venha dizer que Cristo te visitou. Jesus te visitou. Que Deus falou com você. Não venha falar isso. Conte com apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo, o que tem Cristo com seus sonhos, tem a palha com o trigo, diz o Senhor, é o 32, né? Vamos ler. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. 30, portanto, eis que eu sou contra quem? Contra vocês, profeta. Contra esses profetas que chega dentro de uma chamada igreja e diz: Deus me manda, Deus me falou. Isso é mentira. Eu comi muito desse reggae, mas graças a Deus eu fui liberto. Contra esses profetas, diz o Senhor, que furta as minhas palavras, né? Dizendo que foi Deus que falou, mentira. Furta minhas palavras, cada um ao seu companheiro. 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que prega a sua própria palavra, né? Prega a sua própria palavra e afirma, ele disse. Deus me disse, que Deus me disse, ô seu safado. Deus te disse coisa nenhuma. Você que quer se engrandecer no meio da igreja. Ele disse, 32, eis que eu sou contra os que profetizam. Olha, e profetizar não é coisa de Deus não? Aqui está dizendo que não. Os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com suas mentiras, leviandades, com suas mentiras e leviandades, faz o quê? Faz meu povo receber o Espírito Santo. É isso? É isso. Você que vive nessas igrejas por aí, vivendo a lei de Moisés, fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram. Ó, proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. E a igreja lá, recebendo profecia desses homens, e dizendo que está feliz, enganada, né? Enganada pelo espírito enganoso, e diz que são de Deus. Jeremias ainda, nós estamos no capítulo 23, volta no capítulo 1.
versículo 11 e 12. Versículo 11. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. 12. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, junta aí as palavras então. O que é que ele disse lá atrás? Lá em Efésios. O que é que ele disse? Que ele era conosco. Ele colocaria o Espírito dele em nós. Para sempre. Né? E agora ele está dizendo que vela para isso acontecer. Então, se Deus fala isso comigo, eu vou sair da minha casa atrás de um local com o nome de igreja do Godofredo, só se eu tiver maluco, só se eu tiver doidão. Amém, meus amados? Salmo, vamos abrir um pouco também, Salmo 138. Salmo 138, versículo 1 e 2. Rendei-te-ei graça, foi palavras de Davi, né? Rendei-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos. Te cantarei louvor. Hoje Davi não podia falar mais disso aí. Porque naquele tempo, Deus não morava em Davi. Hoje Ele mora em nós. O nosso louvor hoje não é cantar hino, é confessar essas obras feitas para que nós andássemos nela. Andemos nela, né? Isso é um louvor a Deus. Quando você confessa, quando você toma posse da palavra. Que Ele fez a obra e nós estamos vivendo ela. Isso é louvor a Deus. O verdadeiro louvor a Deus. Louvores 2. Prostrai-me-ei. Davi não escrevia isso mais hoje. Prostrai-me-ei, né? Para o teu santo templo. Olha, Davi. O projetor, né? Do templo. Porque quem fez foi o filho dele, Salomão. Você vê, presta atenção, meus amados, vamos prestar atenção nas coisas aqui. É que o povo vão lendo e a emoção vai tomando eles. Né? Vamos reler aqui para você o versículo 2, presta atenção. Porque aqui tem mistério. Prostrai-me para o teu santo templo. Como, Davi? Tu vai se prostrar para o santo templo, se não era nem construído ainda. Quem construiu foi teu filho. Então aqui não tinha templo e não tinha mais tabernáculo. Então, Davi, a visão dele era longa. Eu creio, né, que o templo que ele estava se referindo seria ele próprio. Porque senão havia um templo, que quem construiu foi Salomão, não foi Davi. Foi Salomão. Quando Davi estava vivo, não tinha templo. Né? Não tinha templo. E nem tinha tabernáculo. Ou seja, Davi não tinha onde se prostrar. Se não for levar aqui no literal, né? É preciso que você leia a Bíblia com atenção. E louvarei o teu nome. Amém, meus amados? O teu nome, tem mais aqui. Por causa da sua misericórdia e a tua verdade, pois magnificaste, né? Magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Amém? Já que nós estamos em Salmos, Isaías, passando por Isaías, Davi, Salmos de Davi,
né? Vamos também em Isaías. Vamos ver o que Isaías tem aqui. Isaías 64. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade, Deus falando pela boca do profeta Isaías, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com ouvidos, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos a viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, a palavra futura, nele espera, né? Isaías, nele espera. Então, a graça de Deus passou por vários homens. Eu até escrevi o nome de uns aqui. Ó, passou por Elias, passou por Eliseu, passou por Elias e ele não viu a graça de Deus, por mais homem de Deus que ele fosse. Passou por Davi, o homem do coração de Deus. Passou por Tiago, né? O próprio irmão de Jesus. Fez machado flutuar, né? Passou por Eliseu, Eliseu, né? Andou sobre as águas, passou por Pedro, e quem mais? E passou por João, mas esses homens não viram a graça de Deus. Hoje nós estamos vendo. Então isso é motivo de louvor a Deus, quando você reconhece o que você está vivendo e não correndo para um lugar chamado igreja, ir lá pedir oração ao pastor, dizer que ele é o intercessor, que ele interceda por você. Então, quando você confessa que a graça de Deus é tão infinita que esses homens não chegou a eles, e chega a você, e isso é motivo de louvor, de glórias, né? Volta lá em 1 Tessalonicenses. Nós lemos o segundo, né? 1 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 13. Versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente, né? Sem cessar, incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste e que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando a palavra, o poder que está no Evangelho, operando eficazmente em vós os que creem. É os que creem, não é todo mundo, é só os que creem. Amém, meus amados? Romanos, volta lá em Romanos, no capítulo 16, tem mais 3 passagens aqui só. Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26. Versículo 25 e 26. 2, 25. Cadê a pessoa aqui embaixo? 22, 23, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho,
a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação. É revelação. Não é inspiração, é revelação. Do mistério guardado em silêncio, né? Guardado em silêncio. Passou por todos esses homens aqui que eu falei para vocês. Em silêncio, nos tempos eternos. 26. E que agora, no tempo de Paulo, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, né? As escrituras proféticas, porque as escrituras falavam exatamente da vinda de Jesus. E quando Jesus viesse, seria o fim. As escrituras não serviam mais para nada. Porque as escrituras contavam a história de um homem que ia aparecer, ia se manifestar. Uma vez manifestado, a escritura virava história. E foi o que aconteceu. Das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediências por fé entre todas as nações. 27. Ao Deus único, não é três. É único. É único, não é três. Único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém mesmo, amados? Amém. Segunda aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 ao 21. Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou no pretérito passado. Se nós estamos reconciliados com Deus, meus amados, me ajuda aí. Por qual juízo eu vou passar se eu já estou conciliado com Ele? Eu estou brigado com o meu vizinho. Eu corto o caminho para não encontrar ele, ele corta caminho para não me encontrar. Porque se vacilar, se nós se encontrar, nós vamos os tapas, né? Mas eu cheguei e fiz a paz com ele. Agora nós se encontramos em qualquer lugar, bebemos junto, bebemos no mesmo copo, né? Bebemos no mesmo copo. Por quê? Fizemos as pazes. É o que diz aqui, não é? Tudo provém de Deus, nos reconciliou. Reconciliou. Se nós estamos reconciliados, não tem juízo para nós. Já estamos reconciliados. Reconciliou consigo mesmo. Consigo mesmo. Por meio de Cristo. E nos deu o ministério. Ó, nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação. 19. Vamos ler até o 21, né? 19. A saber que Deus estava. Olha a palavra. Deus estava em Jesus de Nazaré. Aqui está Cristo. Mas Cristo já é o próprio. Cristo é Deus. Jesus era o corpo. Então Cristo estava no corpo. Deus estava em Jesus de Nazaré. Estava em Cristo, reconciliando, como ele já vê, isso já aconteceu. A igreja que se acha aí brigada com Deus, essa sim, essa vai ser julgada, né? E quem vai julgar? O próprio que vocês estão brigados com ele, porque os da graça não estão brigados com ele.
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens a sua transgressão. Os pastores imputam as transgressões à igreja. A igreja é uma pecadora. Está imputando ou não está? Está imputando. Está imputando. Isso é louvor a Deus? Não, não é louvor. É blasfema contra Deus. As suas transgressões, e nos confiou a palavra do quê? Da reconciliação. Nos confiou. Está aqui. Ó. Esse é o registro que vocês têm para entender que vocês não têm mais briga comigo. Nós estamos reconciliados. O homem e Deus não tem mais confusão. Estamos reconciliados com Ele. E quem que reconciliou isso? Foi Deus ou é os pastores que reconciliam? Foi Ele aqui. Ele mesmo se incorporou e veio a essa terra. Porque Ele vinha aqui fazer a reconciliação de homens com Ele. Então Ele precisou de um corpo humano. E nesse corpo humano, Ele reconciliou nós e Ele. Não temos mais briga, não temos mais inimizade entre o homem, entre nós e Deus, não temos inimizade. Portanto, não temos que passar por juízo. Se Deus não tem nada contra nós porque Ele já fez a reconciliação, como que Ele vai nos passar por juízo? Só na cabeça de um religioso. 21, né? Vamos até o 21. 21. Aquele que não conheceu pecado, né? Foi ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Cristo. Então, se você que diz que vai passar por juízo, que o pastor tem que interceder para fazer a paz entre a igreja e Deus, você está blasfemando de Deus. Né? Está blasfemando de Deus. Você com a graça de Deus, cadê o que eu li aqui? A qualidade de cooperador com Ele. Também vos exortais que não recebas em vão. Então você, igreja, que diz que vai passar por juízo, você está em questão ainda com Deus, né? Porque só passa por juízo, você tem questão. Você não tem que. Você vai dizer o que o juiz vai falar para uma pessoa que não tem questão para ser apresentada. Estou fazendo isso aqui, ó. Receberam em vão a graça de Cristo. Então, na graça de Cristo, o mundo está vivendo, mas a maioria das pessoas não receberam em vão essa graça. Elas não louvam a Deus com essa graça que receberam. Ao contrário, blasfema dela. Amém? E para nós encerrar hoje com toda a sorte de bênção, volta um pouquinho em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 30 e 31, para nós encerrar hoje. Versículo 30. Mas vós sois dele, meu amado, se eu sou de Deus, o que pode me fazer um pastor? Meu amado, me ajude. Se eu sou de Deus, o que pode me fazer ainda um pastor? Chamado pastor, porque não é pastor. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos de Deus. Não é quando nós aceitamos entrar numa igreja e falar para o pastor, porque tem que falar para o pastor.
eu aceito Jesus. Se você não falar para o pastor que aceita Jesus, nada feito. Olha a situação. Olha a situação que você se encontra. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação. Nenhum crente afirma isso. Santificação e redenção. Nenhum crente afirma isso. Mas nós que vivemos em graça, nós afirmamos que Ele nos consagrou, nos santificou, Ele nos salvou, Ele nos fez a paz. Isso é louvar a Deus e receber o Espírito da graça. Amém? Paz eterna a todos vocês. Que vocês sejam abençoados por esse Espírito da graça. Esse Espírito vem entrar no coração de cada um que tem acompanhado essas ministrações. E através do Espírito da graça você venha se libertar desses homens enganadores. Amém, meus amados? E quarta-feira nós estamos aqui para fazer a nossa última, a terceira ministração, destruindo religião. Amém? E quarta-feira eu vou ver como que nós vamos continuar. Paz eterna a todos vocês e até quarta-feira.